Senhoras e senhores, mais um Papo de Primeira. Nós não tínhamos nome, Rodrigo, na primeira edição, mas agora, Papo de Primeira, o podcast da Primeira Igreja Batista de Campinas. Eu sou o Fábio Carrenho, pastor sênior da Primeira Igreja Batista, e aqui ao meu lado, já falei o nome dele, mas ele de novo. Olá, gente. Estou aqui, o Rodrigo, sou pastor aqui também na Primeira Igreja e estou muito feliz aqui no nosso segundo episódio. Esse negócio está dando certo, viu, Fábio? Está dando certo. Um podcast em comemoração aos 125 anos da Primeira Igreja. O objetivo é trazer convidados, resgatar histórias, trazer à lembrança momentos de bênção, momentos que marcaram a história e que queremos deixar registrado para sempre na internet, na rede mundial de computadores. E hoje a gente está aqui, né, Fábio, com a presença ilustre desses três convidados que nos deram a honra de aceitar o convite e vir aqui participar. Primeiro, começando, Ladies First, né, primeiras mulheres. Roseli Zanaro, muito obrigado, Roseli, por estar aqui com a gente. É um privilégio te receber para a gente poder trocar uma ideia. Eu agradeço. Obrigadão. Convite feito. O Roseli, para quem todo mundo que é membro aqui da Primeira Igreja sabe, ela é membro aqui também com a gente. Aceitou a gente fazer esse bate-papo aqui, esse papo de primeira aqui sobre um pouco da história, né, do que eles têm bastante coisa para contar para a gente. Seguindo aqui, a gente tem o Sérgio Eitudes. Sérgio Eitudes foi só 26 anos membro aqui da nossa igreja, né? Exatamente. Né? Foi líder de juventude, trabalhou aqui. Então a gente também tem muita história, né, Sérgio? Obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Um prazer. Muito obrigado pela honra, pelo privilégio que você concede de eu estar de volta à minha casa, a casa que eu cresci, que eu me desenvolvi e que agora podemos dar a nossa contribuição. Amém. Obrigado. Muito bom. E também com o Elídio, também, que é membro aqui também da nossa igreja, que praticamente nasceu, né, dentro da comunidade já. Verdade. Né, Elídio? Obrigado por você ter aceito. A oportunidade de estar aqui também, falar um pouquinho da nossa história, da história da Primeira Igreja, né? Metade... Eu tenho 63 anos, a igreja está fazendo 125. Praticamente metade você teve aqui eu com estou a gente. aqui na Primeira Igreja. Que legal, que bom. O time hoje está forte, Fábio. Tá bom a seleção hoje, hein? Tá cheio de história para a gente contar. Vamos tentar aí ver se a gente consegue trazer um pouquinho aí da memória da Primeira Igreja. Muito bem, gente. A gente tem muita história aqui para contar. Garanto que vocês têm algumas coisas. Eu vou tentar direcionar, mas a gente vai ter aí liberdade. Vocês têm liberdade para ir puxando os assuntos. A ideia do nosso podcast aqui, do Papo de Primeira, é ser um papo mesmo. Então, a gente, apesar da formalidade de apresentações e tudo mais, a gente quer ser algo mais informal, uma conversa. E, principalmente, quando a gente fala sobre história, né? Sobre que vocês viveram como membros aqui, a Roseli e o Elídio até hoje, e também o Sérgio, que foi bastante tempo membro aqui da nossa comunidade. Então a gente está muito feliz. E eu quero começar já perguntando para vocês. Vocês foram contemporâneos, conviveram juntos aqui em algum período da história da igreja? Que fase foi essa? Que ano foi esse? Fala aí para a gente, pode contar. Vocês ficam à vontade de decidir. Bom, eu tenho muita história para contar. Muita coisa que eu relembro da minha vida espiritual. A Primeira Igreja está inserida. Então, eu convivi realmente com Rose quando cheguei. Rose já estava aqui, Roseli já estava aqui. Você chegou em que ano aqui na PIB? Eu cheguei em 1973. 1973. 1973. Você A já igreja tava, estava Rose? em reforma aqui, que ela era... Já tinha vindo para cá, para esse Já endereço. para cá. Tá. Então, aqui convivemos com o Elídio e toda a sua família e temos muita e grande e boas amizades aqui dentro. Irmãos em Cristo que são mais chegados que irmãos. Então, Legal. a história de relacionamento com muita gente, muita família aqui, para mim é vasta história. A Roseli e o Elídio então já conviviam antes. Sim, já disso. eu venho de uma terceira geração. Aham. A minha avó era aqui da Primeira Igreja. Ó, que Aí minha mãe foi criada dentro da Primeira Igreja, Você no é a caminho do terceira Senhor. geração. Eu sou a terceira e minhas filhas nasceram e foram também, né, membros aqui por um tempo. Nossa. Então há uma grande história a ser contada da Primeira Igreja Batista de Campinas. Como chama a sua avó? Eufêmia Eufêmia. Vital.
Então você nasce aqui na primeira, já no hall de Sim, bebês. minha mãe, Doraci Zenaro. E aí vem aí a família Quiminazo, não é? Que é a minha Sei. Piedade Da Quiminazo, Esmeralda. mãe do Ayrton Quiminazo, irmã da minha avó, da Eufêmia. E É que parece os nomes vão, não é, vão Sim. casando, vão tirando os nomes, e aí vem os nomes dos tem um maridos. laço de parentesco com a irmã Esmeralda. Prima, Prima. Ah, que legal. tá? Somos Interessante. primas. E você, Lídio, também? Mesma coisa. Os meus avós, eles foi membro aqui da igreja, foi diácono na igreja também, e, consequentemente, a minha mãe foi seguindo o caminho, né? Aham. Na primeira igreja. E aí, o meu pai, ele não era convertido, mas sempre trazia gente na igreja. Mas aí a minha mãe se engravidou, obviamente. Eu sou o quarto filho. E desde o início, eu estou aqui. A minha mãe gestando, eu já estava aqui já sendo A Angélica é a terceira geração. terceira Da sua geração. família. Aí eu tenho o Gabriel e a Angélica, né? Que legal. Mas aí o convívio, desde pequenininho, eu sou da época, juntamente com a Roseli, que é lá na Ferreira Penteado. Sim. E eu me lembro até hoje que tinha uma escadaria que a gente subia, enfim. E aí começamos a seguir os primeiros passos ali com os embaixadores do rei. Você quer que falar? era- Você foi embaixador também? Você foi embaixador. mensageira? Ou não? Você fugiu das mensageiras? Acho que sim, viu? Eu entrei mais nas adolescentes. E aí a gente tinha lá os encontros, né, de mensageiros e mensageiras do rei. E aí começou a nossa caminhada aqui na primeira igreja, né? Legal. Muito bom. É que logo que a igreja saiu dali da Senador Saraiva, que foi demolida, Sim. e foi para a Ferreira Penteado, foi toda uma adaptação, porque era um casarão. Então, tiveram que demolir paredes, né, reestruturar muita coisa. Por isso que ele disse, uma escadaria para subir. Você lembra não é? disso também, né? Lembro. A igreja da Ferreira Penteado, o terreno ali ele não foi desapropriado. Foi o anterior, da Senador, Da Senador pra sair Saraiva. Senador Saraiva. Para sair a avenida, né? Para sair a avenida lá, o viaduto Cury e tudo. Isso. Aí eles alugaram, foi comprado. Foi comprado Alugado. O casarão. o casarão. Era O alugado. casarão era alugado. Sim, Alugado. Tá. alugado. E como é que foi depois para chegar aqui? Como é que Aqui aconteceu? houve uma doação Sei, uma do irmão doação. Firmino Costa. Ele doou o terreno, uma parte, É não é? mesmo? É. E ali, então, o pastor Ari Cabral começou Que era o pastor Ari a Cabral. construir a igreja. Isso era final da década de 60. 60. 70. Eu comecei 70. Começo de acho. 70. Eu acho que um pouco antes de 70. Porque quando Era nós final, chegamos acho que aqui em 60. 73, 73. nós já pegamos, não tinha essa Não, beleza era tudo toda, reboco. bem terminado, não havia. Então ela era reboco praticamente à Diz que vista. a mudança, a irmã Helena e a irmã Ruth falaram que a mudança aqui tinha coisas para fazer ainda, né? Quando mudou em Muito, 70, Muita né? coisa. Tanto que Ah, eu... tudo. Porque era tudo cimento. Na Vocês realidade. mudaram já Sem na acabamento. raça, Sem né? acabamento. Tanto Tinha que que sair, durante o tinha meu- que sair de lá e, como se diz, tinha que cair para dentro. Ele disse que tinha vários mutirões, né? Para fazer... Sim. Tinha. Muitas campanhas, Muitas. campanhas para poder angariar. Um Agora, milagre. eu ia casar aqui em 77. E Você já veio para cá noivo, não? Não, eu Não. vim solteirão. Solteirão. Conheceu aqui. Solteirão. A caça. Quando em 77 eu ia casar, porque a minha esposa é do Rio de Janeiro, eu a conheci lá e íamos casar aqui. Casamos aqui, porém havia muita terra, havia muita areia, muito tijolo e achamos que não ia ficar muito legal para a posteridade as fotos, né? Por isso nós casamos numa igreja presbiteriana aqui, que já estava terminadinha, mas Na essa General daqui Osório, né? teve realmente muitas campanhas, muita Ainda dedicação. não tinha o terreno lá atrás, o Não. estacionamento, não. Nada. Não. Nada. Então, ele se casou em 77. Quando eu me casei aqui,
Eu me casei, eu fiz questão de me casar aqui, porque era membro, não é, de berço Sim, daqui. sim, Era uma história para mim. sim. E não tinha nada. E aí minha tia confeccionou meu vestido, foi meu presente. E ela disse assim, como eu vou fazer com a cauda do vestido? Porque você não pode ter cauda, o seu vestido não vai passar no Vai meio. enroscar. Vai enroscar e vai arrastar rasgar. muita areia de fora para dentro. E também era aquele cimento rústico. Nossa, E tava aí, no dia do casamento, o seu Valdemar Eberlin comprou uma passadeira vermelha, só que não dava tempo de fazer grinalda, essas coisas, né? Longa, véu longo. Então, eu me casei aqui com vestido sem grinalda, sem, não é? Aquele véu longo que eu tanto sonhava, porque não tinha como. Porque não tinha. A passadeira era estreita, Era estreita. e a lateral ainda era o Podia cimento enroscar tudo. rústico, entendeu? Elídio casou aqui também, Elídio? Casei aqui. Eu já peguei assim uma fase mais um pouquinho melhor, Com mais acabamento. com mais acabamento. Aí era um carpete que puseram aí, carpetaram a igreja toda, então melhorou. Eu também conhecia a minha esposa, que é a Rosalice, aqui na igreja. Ela era membro também, chegou depois, mas eu acabei conhecendo, namoramos e casei. Só que aí a igreja estava bonita. Tinha um púlpito grande aqui, todinho de pedra. Lembra disso? Lembro. Era uma pedra branca, mas muito bonito. E falando em pedra, né, Elídio? Você não pode, né? Você É, verdade, não nego, Por ele não ainda nega tinha hoje. o gosto, né? É Elídio? verdade. Então, aí a igreja já estava bem mais acabada, mais bonita, né? E quem foi o pastor do seu casamento, Elídio? Pastor Ari. Pastor Ari Pastor Cabral. Ari, é. Da Rose? Também. É, Também. Também, do Sérgio também. Meu também, pastor Ari da Costa Cabral. Eu peguei assim no final, acho que a Roseli deve lembrar, que lá na outra igreja era o pastor Egídio Joia, De joia. que era assim, que eu tenha o convívio, né? Passaram alguns outros, né? Sim. Mas na nossa época contemporânea era o pastor Egídio Joia, depois veio o pastor Ari, e aí veio a sequência do Paulo Faustino isso. e o O Carlos pastor, Vater. esse pastor Egídio foi um que ele tinha sido pastor em outra época e depois foi de novo? Porque tem alguns pastores que fazem isso e tem esse movimento Foi de... antes. Foi na década... Acho que porque foi... Quem me falou foi a Ruth. irmã Helena que falou sobre um pastor da década de 50, eu acho. Não vou lembrar. Mas não vou lembrar agora também, mas enfim. E deixa eu perguntar, né? Nessa história de igreja, vocês ocuparam vários cargos, né? Aqui na igreja. O Elídio já comentou que a própria família, os avós já foram diáconos. Quais foram assim as áreas em que vocês serviram aqui na igreja? Áreas que vocês têm boas experiências, vamos dizer assim. Roseli. Eu comecei com adolescentes, liderei adolescentes, e na EBD, bom, eu sempre gostei muito de ensinar, não é? Sim. Então, na minha idade aí, entre 12 anos, 13, né? O seu Valdemar Eberlin sempre dizia assim, Rose, estuda a lição da EBD, tá? Então, se faltasse algum professor, lá ia a Rose, não é? Professora Inexperiente, ainda adolescente, ia substituir nas classes de EBD. E dali vim trabalhando com mocidade, cantando em coral, liderando sempre adolescentes, mensageiras do rei. E a sua vocação, né, Rose? Porque você acabou também se formando em letras, né? Primeira faculdade foi letras. Se tornando professora. Em 75 você se formou em letras. Sim. O Rodrigo está com uma cola aqui. Tô com a Da cola porque turma tem um dos- culto de ação de graças das formandas e a Roseli está aqui, tá listada aqui como uma das formandas. Aqui. Hoje Ai, o Deus, Sérgio trouxe para nós como é que chama isso, Sérgio? É um jornalzinho, Jornalzinho. né? Mensageiro. Foi o primeiro, o chamado número 0, né? Número Número zero, tá zero. aqui, O número início zero. de tudo. Que ano Março que é de isso? 76. 76. 76. Mas, juventude. Aí tá falando aqui, inclusive, deixa eu me tirar uma dúvida, Sérgio. Você aqui está dizendo que é o presidente do Departamento da Mocidade. Isso é da Juventude Evangélica de Campinas ou é da Primeira Igreja? Esse se refere
a mocidade de Campinas e adjacências, Evangelho de que eram Campinas. formados por 43 igrejas. Tá. Então eu fui líder por alguns anos Quantos anos? dessa atividade. Eu acho que foram 4 anos. 4 anos. 4 Aí anos. tinha uma diretoria com você aqui. Isso. Entendi. E aí tá dizendo aqui que teve o primeiro instituto de férias. Eu Que era lancei o esse? primeiro instituto de férias em mês de julho. Diz que a primeira igreja sediou esse primeiro instituto. Sediou, tanto aqui quanto na Igreja Batista Central também, nós revezávamos. E esse instituto reunia os jovens e vinha gente de todas as cidades adjacentes. Vinha mesmo, a galera E comprava nós a ideia. tínhamos um programa muito gostoso, de muita interação, muitos casamentos O que acontecia? saíram. Mas você está mudando o assunto. Aproveita que ele está falando. E os cargos aqui na igreja, É Sérgio? verdade. Depois eu Bom, volto aí. nós chegamos aqui em 73 já nos envolvendo com música, porque a minha família sempre foi musical. Meus irmãos, meu pai, minha mãe, nós tocávamos em orquestra, igreja interiorana, e a gente já veio para cá com essa carga, com esse conhecimento. Então a gente já começou se envolvendo com o coral da igreja. E na época a esposa do pastor Ari, a irmã Sara, era a nossa regente, e ela pedia uma ajudazinha para mim com relação aos homens. Então foi dividido a tarefa aí. Ela com as mulheres, eu ficava com os homens, e começamos aí. Depois eu comecei a me envolver também, que eu amava muito, órgão eletrônico. A igreja teve um órgão eletrônico de tubos, muito, muito bom, muito gostoso. Só tiraram os tubos. E eu assumi. E não aparecia ninguém para concorrer comigo. Então me senti dono do órgão. E acompanhava juntamente com pianistas da igreja. Então todo louvor nós participávamos, eu sempre amei. Fui por aí. Também na escola bíblica dominical eu fui professor dos homens. Era jovem, mas me sentia como homem. Viu? Você tinha quantos anos aí nessa época? Eu tinha 20 anos, 20, 22, alguma coisa assim. E eu cresci muito na vida espiritual, na palavra, por conta de ser professor. Essa fotinha aqui, você está com 20 anos? Aqui eu acho que eu estou com 21 anos. Aqui você estava solteiro ainda. Solteiro. Eu casei com 25. E nos envolvemos com a igreja, principalmente na área da música e na escola bíblica dominical. Fui por um ano também presidente da juventude da igreja. Aqui. Tá. Mas o maior tempo foi realmente com a... Juventude Evangélica de Campinas. Exatamente. Interessante. E o Elídio? O meu serviço aqui prestado na igreja foi um pouco mais recente. Questão do ano 2000, eu me tornei diácono aqui na primeira igreja. Depois, algum tempinho, eu fiquei como presidente do corpo diaconal. Uhum. E aí teve a sucessão pastoral, aí eu presidi a comissão de sucessão, e é onde eu tive o privilégio de estar aqui apoiando o pastor Fábio, e foi com muita grata satisfação que nós pudemos estar ali trabalhando e fazendo o que tinha de melhor para ser feito, foi feito. Estamos com o pastor Fábio até hoje aqui. Então, aí eu já entro na história também, tá vendo, Aí, olha aí, Rodrigo? eu tô vendo. Porque eu lembro do Elídio como presidente do corpo diaconal e o presidente da comissão, né, Exatamente. de indicação. E o meu contato, até que eles estavam buscando a minha aproximação, era o Elídio. O Elídio que fazia os contatos comigo, que mandava mensagem, que me ligava. Eu lembro que quando depois da assembleia da igreja para aprovação do meu nome, o Elídio me ligou. E eu estava em São Paulo, né? E era acho que era um dia das mães, se eu não me engano, porque eu estava dia das mães e eu estava com a minha sogra lá, com a minha família. E eu lembro, Elídio, de sair lá da muvuca, lá do almoço, e achar um lugar assim mais silencioso
E aí você falou comigo, olha... Foi uma grata né, satisfação. Falou, pastor Fábio, a igreja aprovou o seu nome. Tudo. Me deu um frio na barriga aquela hora lá. Porque, A responsabilidade era porque grande, né? agora é verdade, né? Agora vai, Agora agora é vai. sério. Agora tá valendo. né? Mas é isso, Elidio. Também sou muito grato a Deus por aquele momento ali, pela sua condução, viu? Fica aqui o registro também de Obrigado. muita gratidão. Amém. Tive a oportunidade também, se me permite, Claro. de ser vice-presidente no pastorado do pastor Faustino, Paulo Faustino, e por 3 anos. Então foi uma experiência muito grande na minha vida, no que diz respeito a ganhar responsabilidade e saber me portar diante da igreja. Mas parece que eu perdi esse porte, não? Ficou em algum lugar. Ficou no caminho. E você, Roseli? Na gestão do pastor Faustino, eu fiquei acho que uns 2 anos. Depois eu fui para a Igreja Batista Vida Nova. Fiquei lá por volta de uns 8 anos. E retornei quando estava o pastor Carlos Vater. Tá. Entendi. Agora eu posso perguntar do Instituto de Férias? Pode perguntar, Rodrigo. Um fato interessante assim da minha vida, nesse longo período, eu devo ter ficado assim afastado um ano e meio. Não afastado, mas sabe quando você quer ter umas saídas e vou ver novos horizontes em Sei. outras igrejas. E aí teve um movimento, um certo tempo, um movimento pentecostal. Vamos ver como que é isso. Mas aí a gente cai na realidade e volta à realidade anterior. Então eu fiquei mais ou menos um ano e meio longe. Tá. Mas sempre com o coração aqui. Aí eu retornei Uhum. e aí depois eu nunca mais saí, estou até hoje aqui. Voltou para o primeiro amor, certo? Voltamos para o primeiro amor. E não vou deixá-lo nunca. Amém. Amém. Eu tô curioso aqui pro Instituto de Férias, porque eu tô vendo que foi o primeiro que fez aqui nessa gestão que você assumiu. E foi na primeira igreja. E eu tô curioso para saber o que acontecia. Como é que eram as programações? Eram dias? Tinha o quê? Era culto que acontecia? Todos participaram, vocês todos? Como é que Nos foi? reuníamos durante a semana, como o próprio nome diz, de férias, Sim, no mês de julho. no mês de julho. E nos reuníamos de quinta-feira até sábado. Então a igreja ficava lotada de jovens, vinha gente lá de Americana, eles formavam E como é que grupos. vocês faziam os convites? Eram feitos através de quê? Eu ia visitar as igrejas. Você em cada igreja. Eu ia visitar, fiz visitas, conheci muitas igrejas. Nós temos uma amizade muito Então você grande começava espalhada por aí. a preparar isso aí bem antes, então, né? Para dar tempo de Sim. visitar as igrejas. Sim. O povo hoje tem preguiça de mandar mensagem. Pois é, então. Eu tô vendo é isso. Que hoje é tão mais simples de ser Se convidado. na minha época tivesse o WhatsApp, Não eu é? iria por aí. Mas eu tinha que sair no domingo cedo de casa. Às vezes um dos membros da diretoria me acompanhava, eu sempre gostava de ter uma companhia. E a gente ia e o pastor dava oportunidade e a gente fazia o convite durante o culto. Tá, E vinham, realmente formavam caravanas. pra vir. No dia, sempre alguns ônibus estacionados de igrejas Ônibus? que vinham com o povo, com o pessoal. E no sábado era o grande encerramento. E tínhamos o apoio de muitos pastores da região. Muitos pastores que nos dão saudade até hoje. E Americana, deixa eu te Nova perguntar, Odessa. Sérgio. Você falou que vai de quinta a sábado, né? O Instituto. Isso. E era o dia inteiro? Como é que funcionava O isso? sábado era o dia inteiro. Tá. Porque nós tínhamos atividades esportivas envolvidas. Ah. Tinha campeonato de futebol naquele sábado o dia todo. É mesmo? Era sempre almoço juntos. E aí ia para um outro lugar fazer o jogo. Íamos sempre para um campo, algum lugar Tá. aí próximo, onde ficava fácil o deslocamento das igrejas. Tá. E durante as reuniões à noite, aliás, não é de quinta não, de quarta-feira. A partir de quarta-feira até sábado. E aí quarta, quinta e sexta não era o dia inteiro. Não, aí era um culto da noite. Normalmente começava em 7h30, 15 para as 8. Tá. A gente começava. Tinha muito louvor. Tínhamos a pregação da palavra. Sempre algum pastor de alguma igreja assumia à noite. Vocês convidavam os pastores para compor aí a... Exatamente. Nós tínhamos também
concursos sobre perguntas bíblicas de cada igreja. Isso acontecia durante a semana, no culto. Durante a semana. E no sábado à noite, o grande finale, com todo mundo, a igreja hiperlotada, com todos. Aí havia os presentes, né, que eram dados às equipes. Realmente Participação das igrejas, né? saudoso aquilo, né? Foi muito gostoso. Eu fiz três Institutos. vezes, 3 institutos. E era todo ano. Todo ano, 3 anos seguidos. Você participou, Elidio, desse negócio aí? Também vinha? Participei. Eu era um pouquinho não mais te novinho. via lá, Elidio. Eu não- Estava lá. Elidio. Era muita gente, então acho que você não me via. Gente, mas eu Mas não não verdade. era... Vocês sabiam quantas pessoas, mais ou menos, iam num negócio desse? Quantos jovens? Nossa, lotava a igreja. Pastor Rodrigo. É Igreja, difícil saber. galeria, lotava. Lotado tudo aqui, Não, lotava, toda a galeria, lotava. gente lá fora, cadeiras no corredor. Caramba. Era muito. Os jovens davam muito apoio. Nossa. que Nossa, legal. saudade que temos daquela época. E aí você disse que você ia nas igrejas, você tipo ficava, uma vez só bastava. Você fazia o convite na igreja, o pessoal Eu tinha botava que visitar 43 igrejas. não tinha como, E né? visitei todas. Todas. Não deixei uma para trás. Cara, interessante. Então eu fazia questão de sempre revezando com algum para me acompanhar. E a gente tinha oportunidade no culto. Cheguei até mesmo aí num único domingo, culto da manhã, culto da noite, numa outra igreja. E aí o primeiro foi aqui, aí depois foi para Central, é isso? Você Fizemos na revezava. Central e voltamos novamente para cá. Tá. Eu acredito que o que nós perdemos um pouco foi a interação com as igrejas. Porque quando vinham muitos, né, Sérgio, havia uma interação entre várias igrejas. Então, ali tinha os encontros daquelas igrejas também, os intercâmbios. Sim. Uma igreja fazia com a outra. E isso ajudava a crescer cada vez mais. E hoje nós não temos mais, não é, essa união entre as igrejas, infelizmente. É verdade. Então, os jovens dispersaram, mas naquela ocasião havia muita união entre os jovens, porque havia muita interação. Sem contar os casamentos que se realizaram. Pessoas vinham e falavam, olha, cara, estou namorando, outro lá, casei, conheci lá no encontro. Conheceu no Da onde encontro. você é? Sou de Americana. E a sua noiva é de Nova Odessa. Então aconteceu muito. Assim, fizemos também, fora esses institutos dentro das igrejas, fazíamos acampamento uma vez por ano, Sim. lá em Sumaré. Em Sumaré. No acampamento No do acampamento. Sumaré. Batista. Nós íamos na sexta-feira à noite, dormíamos lá, Fogueira Santa. passávamos o sábado inteiro, almoçávamos lá e no final do sábado nós tínhamos o encerramento Esse acampamento era geral também. geral também, para Geral. todas as 43 igrejas. Mas em paralelo a isso tudo, tinha programações da primeira de jovens aí, para juventude, Sim, acampamento. sim, como membro da igreja, a Roseli foi aqui, foi presidente por um bom tempo, mais tempo. Então, havia todos os sábados a nossa reunião da mocidade. Sim. Todos os sábados. Todos os sábados. O Elidio Todos. participou bastante, né, Elidio? Eu peguei uma fase que dava 70, 80 jovens. Sim. Lotava. E sempre estava acompanhado também do pastor Ari, que sempre estava pregando para a gente, mas era bastante gente. Porque nesse tempo, né, de que nós estamos falando, é década de 70, 70. né? 80. Chegando na 80. 80. O pastor Ari Cabral era o pastor titular. Tinha outras lideranças pastorais, como o pastor Ari, ou ele era o único pastor na época? Ele Praticamente tinha só, hein? Ele tinha Pelo poucos auxiliares. Poucos. Pelo menos na minha época, ele assumia a escola dominical para Tudo. orientar os professores, a lição que ia dar naquela semana. A juventude, eu lembro que eu fui chamado muitas vezes no gabinete, Imagina. várias vezes, Imagina por que quê, né? não era assunto agradável para mim, mas ele era extremamente cauteloso nesse caso. Ele era cuidadoso. Sim. Ali Mas é com coral, naquela né? Ele época também, Até com coral, ele Também. também estava presente. mas naquela época pouco se falava em ter um O copastor. pastor.
A irmã Sara ajudava bastante também, né? Ela estava Na área do coral. na área do coral. Mas era o braço direito dele. Sempre foi. É o braço direito E dele. diz que ela era brava, né? Rígida. Até muito hoje. rígida. Muito. Corta aí. Muito rígida. Outro dia eu estava conversando com alguém também contemporâneo dessa época que dizia que ela ficava até medindo a altura da saia das meninas. Sim, brinco, não podia entrar brinco. no coral com brinco. Quantas Ela e quantas fazia vezes tirar o brinco antes de entrar. a Rosa já estava aqui, a minha esposa já estava na igreja, ela chamava a atenção. Olha, senhora, você tem que andar com saia, não pode andar com calça comprida. Ah, tinha isso da calça comprida, né? Tinha. Verdade. Você sabe como que é, tem jovens. Mas hoje Então em dia já não ela foi incentivava as mulheres a andar de saia. Sim. Era um tempo um pouco diferente do de hoje, Sim. muito diferente. Então, ela queria que tivesse um comportamento Claro. mais rígido. E seguiam. E ela era durona. Exigente. Ela, E quem era o jovem juntos com você, que foram seus amigos de mocidade aqui na igreja, Elídio? olha, tinha o Carlos Ivan, tinha o Ivan. Os meus irmãos, eles eram... O Eugênio, ele chegou a ser presidente também da mocidade, por 1 ou 2 anos. Assim, não tinha tanto, eu não tinha tanta amizade com muita gente, como o Carlos, ou como o Sérgio comenta. Ele era mais articulado, enfim. Mas tínhamos assim um grupo que se reunia entre si também e sempre tínhamos algo a mais a fazer, né? Que da família Eberlin tinha os meninos lá, o Marcos, o Moisés. O Moisés, Moisés. a Márcia, Marisa. estavam tudo aqui. Aí depois foram dispersando, mas Aham. esses da família Eberlin, Amorim. o Quiminazo, que era o Samuelzinho, ele chegou a ser Foi pastor. pastor. Ele escreveu aqui, tem uma coluna aqui. Sagrado né? pastor. Ele chegou a ser pastor, mas eram tudo dessa safra Aham. da minha idade, que dos seus 20 anos, 18, 17 anos. Então, e perdurou por muito tempo, né? Que legal. E a Rosa chegou aqui na igreja com que ano? Em 83. Tá. Aí teve um evento, não sei se o Sérgio participou ou não, no Colégio Alberto Krum. Foi. Nós cantávamos num grupo que foi lá. Isso. Então, teve um evento evangelístico, que foi um grande coral cantar lá, né? Tipo como se fosse uma série de conferências mais externa para Campinas. Certo. E aí o coral da igreja foi lá, tinha bastantes vozes, e nessa a Rosa participava também. E foi ali que também comecei a me encantar por ela, né? E aí, por intermédio de meus primos depois vieram todos aqui para a igreja, os meus tios também retornaram para a igreja, um deles ficou até pouco tempo, que era o Nelsinho, ele era bem ativo aqui, e aí falaram, olha aquela garota. E aí foi onde eu acabei me encantando pela Rosa, né? Senão ele não casava, se não empurrava. Tinha que empurrar, Sérgio. Teve que empurrar. E aí foi... Viemos aqui a nossa jornada. Você, Sérgio, você conheceu a sua esposa aqui também, né? Não. Do Rio, ele falou. Não, do Rio, mas ela não... Você O coral foi convidado. Você foi lá espiar a terra? No Rio? Fui. O coral foi convidado e também um quarteto que a igreja tinha, masculino. Nós cantamos por 5 anos. Eu, João Florentino, que era filho do zelador da igreja, José de Souza, que hoje está em Santa Fé do Sul, e o Dario Dias, que é de Campinas, está na igreja do Nazareno também. E nós cantamos por 5 anos. Então, tanto o quarteto quanto o coral da igreja foi convidado para festa de 50 anos numa igreja em São João do Meriti. Só não sei como é que chegaram lá ou como nós fomos conhecidos lá. Também não sei. Tinha que ir, Sérgio. E lá Você tinha que ir. eu vi a minha esposa.
foi naquela igreja que eu a vi, que eu me encantei, que eu me apaixonei. E você E trouxe agora ela para cá. vamos fazer 50 anos de casado ano que vem. Então, ela veio, a igreja recebeu ela, ficou encantada com a primeira igreja. Até hoje, ela tem esse encanto no coração e a gratidão. E tantos amigos que ela conseguiu fazer aqui, porque a igreja recebeu ela de braços abertos, de uma forma maravilhosa. E a primeira igreja foi realmente muito especial na vida nossa como casados. Tá. E tivemos 2 filhos, temos 2 filhos, os 2 foram apresentados aqui no pastorado do pastor Paulo César Faustino. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem uma pergunta para fazer? Não. Queria fazer uma pergunta assim, sobre esse período de vocês aí. O Elidio é mais novo, mas tem a diferença de vocês é quanto? É muito grande? Isso aqui serve para ser meu netinho. A juventude de vocês passou por essa, vamos dizer assim, 75 até 80 e pouco, assim, vamos pegar assim, né? Nessa época, o que vocês acham que era mais difícil para a juventude de vocês, assim? O que vocês acham que era mais complicado de ser jovem dentro da igreja nessa época de vocês? Você pode falar também um pouco mais à frente ali, de que você ficou... Né? Bem, é uma pergunta um tanto difícil. Eu até acredito que para cada um haja porque vocês foram muito de... envolvidos. A gente viu aqui, conversou até aqui. Vocês foram muito envolvidos, né, com a igreja local, aqui a primeira igreja, né, principalmente, né? Então, assim, mas eram envolvidos na juventude, inclusive. Então, o que era mais complicado para vocês na época? O desafio de ser jovem dentro de uma igreja evangélica, na época, na década de 70, década de 80? Olha, eu falando pela minha modesta opinião, eu não encontrei grandes dificuldades. Não encontrei. É verdade, citaram a irmã Sara, esposa do pastor, como rígida. Eu nunca tive esse problema, mas havia uma disciplina muito grande. Mas nós não tínhamos como fazer um comparativo com a disciplina de hoje. Porque nós já vínhamos naquela situação, não é? ritmo. Já vinha de família. E a gente já teve uma criação familiar, como a Rose disse, que vieram com certo rigor na educação. Não soava tão distante, né, a rigidez. Não. Quanto para a gente escutar isso hoje, né? Sim. Exato. Eu creio que, como corroborando o que o Sérgio está falando, o ritmo nosso, como a gente nasceu aqui na igreja, então a gente tem aquela caminhada de dentro da igreja. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que se converte depois de um pouco mais de idade, que tem os vícios do mundo. E nós não, o nosso vício era estar aqui na igreja. Então a gente não tinha... você foi no bailinho? Não fui em baile. Bailinho. Esses bailinhos. Sim. De média idade. Uhum. Então, a gente às vezes até gostaria de participar. Tinha curiosidade, né? Curiosidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha aquele princípio que vinha de dentro de casa, de a gente estar aqui dentro da igreja, e não satisfazia. A satisfação nossa era estar aqui na igreja e não procurar as coisas do mundo, né? Hoje em dia, tem aquele um pé lá, um pé na igreja e um pé no mundo. É mais ou menos assim que eu tenho visto, né? Então, o nosso pé estava mais aqui dentro da igreja. Então, o que é essa diferença de hoje e do passado, apesar, por exemplo, de nós temos nossos filhos estar ali caminhado dentro do Evangelho, ensinado ele também a conduta, é diferente. Que o meu filho e a minha filha, não que eles gozem do mundo, mas é mais fácil hoje. O atrativo do mundo é mais fácil. Então, os jovens hoje dão uma desviadinha. E nós não, pelo menos eu não, que eu sempre fui ali, sempre no caminho do Senhor. Então, eu não tinha tanta liberdade de ver coisas novas no mundo, né? Então eu ficava mais
mais no meu cantinho. Era né? muito prazeroso para nós, naquela época, virmos à igreja. Verdade, Havia muita atividade. verdade. Então, por exemplo, terminava a mocidade, o grupo ficava reunido, conversando. Não era assim algo que você saía e pensava, vamos embora. Não, não. Era muito gostoso, porque todos tinham aquela amizade. Não é? E quando saía, vamos no restaurante tal, comer Sim. uma pizza. Então ia. Era o grupo todo. E o Para grupo os todo. pais era até mais tranquilidade do que é Era, hoje. E era. olha que nós não tínhamos tanto meio de transporte como transporte. temos hoje. Sim. Então dependia de um do carro, outro de outro. Vocês tinham amizades para além da galera da igreja? Sim, sim. Eu já trabalhava na época, né? não é? Já tinha um contexto aí. Como eu sou um Fora. pouquinho mais novo, então eu. Eu já Eu não trabalhava. tinha. Sérgio também, né? Sérgio? Entendi. Nós já Sim. trabalhávamos. A gente já, tanto o pessoal da escola quanto Sim. o trabalho, porém, com uma diferenciação. Como crentes que éramos, sempre viemos de berços que nos educaram, Sim, nós tínhamos cuidados Uma com as conduta amizades. diferente, né? sim. Tudo bem, eu participava de churrasco com amigos na empresa, Sim, coisa sim. assim, Sim. onde eles caíam na gandaia. Eu estava preparado, desde o berço, a saber como me comportar em certos ambientes. Você chegou aqui, Sérgio, já em 73. Você já Foi. tinha quantos anos? 20, Eu tinha 20? 21 anos de idade. Você já era convertido. Sim. Já era convertido, batizado. Vocês se converteram e se batizaram aqui, Lídio e Rose, né? Sim. Vocês se lembram como é que foi esse momento de vocês aqui na igreja, na primeira? O meu foi bem diferente, porque eu fui batizada pelo ex-padre Aníbal Pereira dos Reis. Porque nós, na época, não tínhamos batistério na Ferreira Penteado. Então, toda a nossa turma, né? Nós somos todos batizados no Clube Concórdia, Olha. que eu nem sei se ainda existe, ali perto do Viaduto Cury. Não tem Não, mais. hoje já não. Não. E ali tinha, não é, um local que dava para ser batizado. Então, um grande grupo foi batizado ali na época. Tá. Na época do pastor Egídio Joia, Tá. mas o ex-padre, não é, Aníbal Pereira dos Reis, veio fazer uma série de conferências na igreja. Sim. E aí, nosso grupo que já estávamos na classe para batismo, fomos batizados por ele. A minha conversão, por eu ter nascido em lar evangélico, desde criança, a partir dos 9 anos, sendo mais honesto, eu já comecei a participar da igreja. Como sempre me envolvia com música, eu gostava e participava na música. Porém, eu era um frequentador de igreja, bem diferente de dizer que eu era um convertido. Sim. A minha conversão se deu, fui até presidente de mocidade, presidente de adolescentes, cantava no coral, tocava numa orquestra que tínhamos, porém eu era frequentador de igreja. Tá. Me converti aos 17 anos de idade no acampamento Palavra da Vida. Numa noite, culto à fogueira, que eu tive a real conversão com Jesus. Foi de lá para cá, aos 17 anos. Muita coisa mudou bastante. Meu comportamento, minha forma de ser, minha forma de encarar a vida cristã. Então, minha conversão, aí eu já estava batizado, veja bem. Eu me batizei com 15 anos de idade, lá em Osasco, porém a minha conversão real, verdadeira, foi aos 17. Então eu sou bem diferente de muita gente que se converte e batiza. Eu primeiro me batizei para depois me converter. Olha. Tenho um pouco de vergonha de dizer isso, mas a verdade é essa. E o Elídio, como foi, Elídio? Então, quando você nasce num berço cristão e você está dentro da igreja, demora um pouquinho mais. Você acaba ficando no rebanho, vai indo, até você se convencer que Jesus Cristo tem que fazer parte da tua vida, seguir o caminho do Senhor, como Ele quer que a gente caminhe. Eu me converti aos 18 anos. Me batizei aqui nesse batistério em 1978, nesse aqui. Tinha até uma plotagem bonita no fundo, era um desenho até bacana. Uma pintura, um afresco, pintura, né? feita por uma
por um pintor, Um né? pintor. Pintor, Isso. feito à mão mesmo. Tudo Sim. aquilo era feito à mão, a tinta a óleo, bem Levou bacana. vários meses para É. confeccionar. Então, foi aí que, nessa caminhada até os 18 anos, você segue o rebanho. Vai indo, vai indo, vai indo, sempre tendo um comportamento diferente do pessoal do mundo. Mas a minha conversão mesmo foi aos 18 anos, que foi ali que começou a minha jornada com o Senhor Jesus. E aí você se batizou? Aí eu me batizei em 1978, Ah, legal. A gente fala... pelo pastor Ari. Ah, pelo estou ali. pastor O seu- Ari. Tem aqui Arroz também? o Aníbal tá aqui. Não, ele foi pastor pelo Aníbal. Ah, tá. Ele tá aqui no Ah, jornalzinho. Pastor Aníbal Pereira Reis, esse. Tá aqui. Ex-padre. É. E a gente falou bastante aqui de um movimento que tinha muito forte de juventude, que envolvia a associação, mais de 43 igrejas. Quais outros destaques vocês poderiam dar assim, de lembranças que vocês têm de alguns movimentos que aconteceram na primeira igreja e que marcaram a história de vocês? A gente fez essa mesma pergunta para a irmã Helena e para a Ruth, mas eu acho que se valia a pena vocês também tentarem trazer para nós coisas que aconteceram aqui na primeira igreja que impactaram vocês. Nós tínhamos vários corais, então havia muita participação, alguns cultos, não é, que envolviam alguns corais. Final do ano, principalmente, havia assim participação das Mensageiras do Rei. Eu tive a ousadia, não é sem entender muito, mas de criar um coral com as Mensageiras, junto com a irmã Jane Faria, que também foi membro aqui. E ela liderava as Mensageiras na época e nós criamos, não é? Então, um coral com as Mensageiras, criamos com as Mensageiras uma árvore de Natal, sabe? Legal. Com elas, depois acenderam velas no final, foi bem interessante. Então, havia muita participação de outros corais. Tinha de jovens, de crianças. De outras faixas etárias, né? Exatamente. E o coral da igreja. Além do coral. E isso atraía muito a presença de pessoas, né? Porque era divulgado, então sempre a igreja ficava com grande participação Sim. nessas datas por envolvimento das diferenças aí dos corais cantando. E fora isso, nós tivemos também muita coisa como cidade, né? Os jovens tinham muita participação. Muita participação. Sempre bastante ativo. Sim. Sérgio, o que você lembra? A maior participação que eu lembro, que aliás ontem estivemos juntos, eu e Lídio, Lídio perguntou, 40 anos atrás, a essas horas, acho que era 2 horas. 2 horas. O que nós estávamos fazendo? Na lata, falei para ele, jogando bola, indo lá para o quartel jogar. Nos reunimos aqui em frente à igreja, um grupo muito grande, homens, e íamos jogar bola. Ganhamos muita gente para a igreja, vindo para assistir cultos, porque iam jogar bola com a gente. Eu convidava um vizinho, um amigo, alguém, levava. Usava a quadra do exército. Do exército. Na época tínhamos bastante pessoal do Exército que vinham frequentar a igreja, então tinha essa liberdade Legal. deles cederem lá o espaço. Aí nós tínhamos que entrar, cruzava o quartel inteiro, ia lá quase perto da Anhanguera, chamava Belog, né? Belog. Batalhão Ainda tem. Logístico. E ali fazíamos dava 2 times de futebol com 11, sobrava alguns ainda. Tranquilo. Era muita gente. Era campo, futebol de campo. Futebol de campo. Um deles era tenente do exército que Isso. frequentava aqui, o Isaac. Lembro-me muito bem. Exatamente. O Isaac, ele era tenente, muito amigo da gente, casado, e ele fazia esses encontros. E ele tinha facilidade de conseguir ali reservar o campo para a gente. Era 2 horas da tarde, todo mundo ia, ficávamos até 5, 6 horas. Era uma delícia. Eram uns 30, mais ou No menos, domingo, entre jovens e um pouquinho mais de idade, mas dava umas 30 pessoas. Dava. E no dia seguinte, era comum você vir para o culto das 10 da manhã e encontrar 1, 2, 3, 4 daqueles que foram convidados e que,
por conta desse Era um movimento, meio vinham de- para o Não culto. podia dar umas entradas maldosas no futebol que dava ruim, né? Ah, sempre acontecia. As briguinhas ali era comum. Era comum. Eu me lembro que uma certa época tinha na igreja cruzadas. Lembra? Era tipo Uma série de conferências. série de conferências chamada Cruzadas. E também lotava de gente. E sempre vinham algumas igrejas de fora e a gente levava alguns para casa, Hospedava. hospedavam. A gente sempre hospedava, vinha gente, quem pode levar A, B, ou C ou D. E sempre nós tínhamos lá um lugarzinho para Que legal. para servir Aham. alguém que estava precisando, né? E teve várias cruzadas que a gente chama. Você né? lembra assim de algum convidado especial, de alguma? Não, o convidado que tinha era algum membro que vinha, não era ninguém expressivo. Não era alguém de destaque. Não, de destaque. É que vinham Membros da igreja. membros da própria igreja que vinham, e aí a gente levava, tinha Entendi. necessidade, e a gente servia com café da manhã, com almoço, passava o sábado, passava o domingo, e à noite eles fechavam a conferência e cada um ia embora, né? Mas era bem interessante, era bem bacana. Que Um legal. negócio bem diferente. A cruzada virou a trans, né? Depois. Virou a trans? Porque foi no mesmo esquema. Ela fazia isso. Ela pegava gente do Brasil, ia para determinados lugares, e lá as pessoas hospedavam nos locais e saía para evangelizar nas ruas. Porque era. Tá, agora eu tô entendendo também. Porque era um movimento que se fazia evangelístico. Isso, movimento evangelístico. Isso. Porque eu tô lembrando aqui de uma memória minha da época que eu era criança, que a igreja fazia uma série de conferências. Também tinha, que botavam uns missionários para falar na E igreja. chamavam um pastor diferente, diferente. né? Também. Mas eu lembro que Também. tinha de tarde, o Mas pessoal ia sempre sair para tinha evangelizar. pastor diferente. Sempre vinha um convidado para esse tipo de Também, conferência né? evangelística. E Né? vocês lembram, assim, de algum nome de destaque que veio pregar aqui na O igreja? Aníbal é um deles. O padre Aníbal, ex-padre, né? Várias vezes. Várias Aí, vezes. Luiz de ele Carvalho. era Luiz famoso. Luiz de Carvalho. Carvalho. Esse sim. Aníbal, ele era famosão, é isso? É, cara, Era. olha aqui no Google depois. aqui. Ele tem acho que uns. Eu- Acho que ele deve ter uns 10 livros. Tem, ele tem vários livros Vários escritos. livros. Quem é ele aqui nessa foto aqui? É. O Careca. Esse aqui, ó. Ele tem cara de padre mesmo. Esse mesmo. Ele não. Então, o Luiz de Carvalho já cantou aqui. Já veio várias vezes. Ó, o Luiz de também. Carvalho é famoso mesmo. Era. Vocês participaram daquele movimento que teve, ou é mais antigo? Não sei. Que a irmã Mais Helena falou. recente. Que era... É mais antigo, não é? De música que ela falou, que teve um festival de música que ela organizou aqui. A irmã Helena. Aqui é o Louva Campinas. Louva Campinas. É mais antigo? Não, é mais Não, recente. mais porque recente. O Sérgio já não estava mais na igreja. Tá. Então tá Na bom. minha época, nós fizemos um grande, que a primeira igreja assumiu a frente para fazer. Eu fui o apresentador e um dos componentes de quem preparava. Nós fizemos o REMEC, Recital de Música Evangélica de Campinas. Os batistas adoram a sigla, né, meu? Nós fomos lá no Teatro Castro Castro Mendes. Mendes. Teatro Castro Mendes. Ele era Era famoso portentoso na época. E nós fizemos, foi lotado. O público estava bem presente. E eram convidados para... Só músicas evangélicas. E vinham, e vários grupos que cantavam nas igrejas, que a gente conhecia, foram convidados para participar. O Quarteto Etudes, por exemplo, que é eu e meus irmãos, nós fomos um dos que cantamos. Naquela época, nós chamamos também Luiz de Carvalho, convidamos o Feliciano do Amaral, que rejeitou o convite porque, segundo ele, fui na casa dele convidá-lo. Ele não aceitava muito bem esse tipo de programação. reunião. Então, ele não veio, mas ele foi convidado na época. Luiz de Carvalho veio. Como era o nome, Sérgio? Fala de novo. Feliciano do Amaral. Remec. Remec. Desculpa. REMEC, Recital de Música Evangélica de Campinas.
Remec. Remec. Que legal, eu nunca tinha ouvido dessa história, eu gostei Olha, de era saber. muito bonito. No Teatro Castro Alves, né? Mendes, É, Castro Mendes. Castro Castro Mendes. Mendes. Castro Mendes. E a igreja tinha também uma família, e eu acho que até deve estar o grupo aqui com uma foto nesse jornal, que era o Conjunto Universal. Era tocado. Tem aqui. Tem sim. Era tocado. E juntamente com ele, nós é que foi feito esse movimento, principalmente pelos membros do Conjunto Universal. Sim. Eu cheguei a Operação fazer Amizade. parte um tempo com eles, mas era um pessoal que veio mais assim, oriundo lá da Assembleia de Deus, mas eles tocavam muito bem. Alguns já faleceram, E a maior parte acabou se tornando membro aqui. se tornaram membros aqui. Esse povo do grupo Universal, eles cantavam com o seu grupo masculino também. Não. O Um Excelsior desses não é membros, o conjunto um dos membros do grupo musical era cantor com a gente. Ah, tá. Só um Chamava deles. Excelsior, Quarteto Excelsior, que era o masculino. masculino. entendi. Durante 5 anos só desfizemos realmente pelo simples fato de que mudaram de cidade. Um hoje mora na Flórida, outro mora em Santa Fé do Sul, outro mora em Valinhos. Outro em Campinas. Esses movimentos de juventude eram mais fortes por aqui mesmo. Então, a primeira e a central encabeçavam mais. Sim. Principalmente a A primeira. primeira. Principalmente a primeira. É. Vocês acham que na Tem o época de que Conjunto vocês Mendes passaram também, aqui... as 3 irmãs, tá, que faziam parte. Vocês também. acham, Irmãs Mendes? As irmãs Mendes. vocês acham que a primeira igreja, nesse sentido, de movimento com juventude, ela foi vanguarda, assim, das igrejas batistas? Sem dúvida. Ou ela ainda tentava Não. segurar um pouco? Sem Não, dúvida. Sem dúvida a primeira. Ela foi pioneira e sempre à frente. Sempre encabeçando. Sempre tinha Sempre estava na frente. em comparação a outras igrejas, ela era até mais pra frentex, assim. Sim. Aceitava Nós mais temos uma coisa. juventude mais Muito assim forte, muito atuante, forte. né? exteriorizada. vai. Ela não era tão conservadora em comparação às outras. Não, Não. não. E bem atuante. Ah, que legal, Muito interessante. atuante, muito interessante. atuante. Os Vencedores por Cristo chegaram a cantar aqui alguma vez? Sim. Cantou. Cantou? Sim. Cantou sim. Que eles tinham vários grupos, né? Que eles foram montando. Como é que chama? Tem nome que eles dão. Formações, né? Formações, aí tinha as gravações dos CDs, que era Louvor É. 1, Louvor 2, Louvor 3. Eles vieram aqui também, então. Era o que de melhor havia na época. Na época. Isso que eu ia nossa perguntar pra época. vocês, que vocês falam de música aí, o Sérgio bem envolvido com música também. O que é que vocês gostavam, o que era que bombava na época de música, assim, forte entre os jovens, assim? Era mais essa questão aí do Vencedores por Cristo? O Luiz de Carvalho era uma questão entre os jovens, assim, também? Olha, não? se encaixava, mas ele era Prisma. mais, como é que eu vou dizer? Moderado, Prisma. né? O Prisma era adventista, né? Não Prisma sei, mas Adventista. o Prisma também. Mas é que os Muitos adventistas são fortes na louvores. música, né? Assim, É. o Vencedores por Cristo era mais avançado, mais moderninho. Ah, olha, interessante. E o Luiz de Carvalho era mais conservador. Tradicional. Um clássico. Era um É, clássico. tinha o Elo ele era também. conservador. Grupo Elo. Grupo Elo. Elo também. É. O Logos não é dessa época. Logos veio E depois? seguido, continuando Os vencedores. os vencedores. Interessante. E diz uma coisa. Eu estava lendo aqui esse negócio aqui, esse jornal aqui da juventude, e eu vi que tem uma coluna aqui do Samuel, né? E ele fala muito sobre essa questão aqui da época que vocês estavam vivendo, que a gente até falou aqui um pouco, né? Crente versus mundanismo, né? Dos desafios da juventude, né? Mas aí ele fala uma coisa aqui, eu quero só fazer esse recorte aqui. Que ele fala de que que era uma época dificílima para o jovem e que agora muitas coisas têm atraído os jovens, como o rock nos anos 50. Na época de vocês, o rock ainda era mal visto? Ou só antes mesmo, que foi uma coisa mais brava, porque nasceu, era uma coisa diferente? Ou na época de vocês ainda tinha um preconceito com o rock? Rock como estilo de música, né? Como estilo de música. Não tô falando como... Eu, particularmente, não sei vocês, mas eu, particularmente, eu nunca fui chegado ao rock pauleira. Tá, Nunca gostei. tá. Não me vai. Ok, você gosta, é coisa sua. Agora, eu nunca ouvia. Eu gostava de uma música um pouquinho mais, um rock romântico. Tá. Mas ele era mal visto na época de vocês ainda? Sim. Principalmente pelos nossos pais e avós. Ah, tá. Para você ter uma ideia, da igreja que eu venho de São Paulo,
prefiro não dizer o nome, no interior de São Paulo, nós não podíamos jogar bola. Tínhamos que jogar bola escondido. Nossa. Nossos avós, o meu pai ainda acompanhava, mas os meus avós, você não pode jogar bola porque vai para o inferno. Que a bola é no A ovo bola do diabo. é do né? diabo. Então, Cinema. havia esse tipo de resistência. Esse tipo. Tanto é que em Campinas, eu lembro que a igreja que a gente frequenta hoje, muitos pastores saíram de uma certa denominação, foram lá, para onde a gente hoje é membro, porque eles jogavam bola com a turminha deles, e eles viram que essa outra igreja que eles iam jogar bola, tudo bem, até o pastor ia. A galera foi Então, migrando. Aí foi mostrado que não, a bola não tem nada a ver, não afeta a sua vida cristã, não te deprecia como crente. Então muitos migraram para essa igreja por conta disso. Mas a nossa resistência lá atrás era por conta dos anciãos. Entendi. E aí e aqui vocês jogavam bola, né? Todo sábado, vocês Sim. diziam, né? Aqui eu Jogar tava bola jogando, nos... né, Pode falar muito. Tinha muita disputa de time, assim? Tinha muito Ponte Pretano, Guarani, assim, brigando lá? Não por isso, mas por conta da partida. Era mais o... Não tinha... sempre teve essa rivalidade de Campinas, mas eu acho que não era tão... Influente. Não influenciava muito a gente. Eu sou ponte pretano, corintiano, isso, aquilo, outro, e vamos fazer essa disputa. Não tinha. Pelo menos, ao meu ver, não tinha. Entendi. Era mais o calor da partida, que tinha lá os seus valores, a correria, a falta, mas nada que era assim de uma disputa... Vocês iam assistir jogo ali no Brinco, no Majestoso? Eu fui algumas vezes. Mas é bom citar como terminava esses jogos nossos aqui. Bom, começava orando. Sim. Sempre orava. Terminava. Mas terminava assim um pouquinho acalorada, Mas não saía pela porta fora sem resolver. com aquele calor lá, não. Não, terminava tudo, na boa. Cada um aceitava como que realmente foi o Não calor era da por partida. isso que o pastor Ari te chamava no gabinete, não. Né? Graças a Deus nunca aconteceu. Mas tinha o calor da disputa lá, naquele momento tinha. É como se fosse final de campeonato, todo sábado. A gente, Ia lá é, e fazia. a gente citou mais de uma vez o pastor Ari, né, o Ari Cabral. E em algumas vezes que eu conversei com algumas pessoas, sempre eles citavam que uma característica do pastor Ari é que ele tinha um trânsito com outros pastores da cidade, que ele gostava de conversar com outras denominações. Vocês chegaram a ter a viver isso, ter essa experiência? Pelo que eu soube, parece que ele tinha até uma boa amizade com o pastor da Nazareno, né? Aguiar. Com o pastor Aguiar, né? O que vocês contam desse tempo? O que vocês lembram? Foi um tempo muito bom, só que a igreja não estava preparada para algumas mudanças. Sei. Então, isso para o pastor Ari foi mais difícil. Ele A sofreu visão críticas diferente. nesse Sim, sentido? Sim, porque havia um também de Jundiaí, se eu não me engano. Jundiaí. E aí... Jorge Novato. Eu ia falar o nome dele, mas eu estava em dúvidas. Obrigada. Mas aí a nossa igreja, a primeira igreja, não aceitou. O que era a ideia que ele queria fazer? Ele queria Era trazer um pouco... Movimento pentecostal. Mais avivado, não é? Tá. Esse período que assim, fiquei um ano e meio afastado, foi justamente com esse movimento do pastor Jorge Navac, que muita gente também saiu daqui da primeira e foi lá. Aí eles, Era em Jundiaí. Em Jundiaí. Jundiaí. Aí eles abriram uma missão Aqui em Campinas. aqui em Campinas, ali na Vila Industrial. Alugaram lá um salão, e, enfim, então tinha liberdade de espírito. E
falando em línguas, enfim, tinha lá. O tal do cair É. no espírito. É, A pessoa Já- caía, já nessa desmaiava, época já tinha. deitava no chão. Sim, é. sim. Aí tinha lá, vou ver o seu homem espiritual, fazia um raio-x de você. Enfim, Pô. eu não sei se está dentro do contexto da Bíblia, mas cada um. Mas enfim, era um mas movimento que era um existia. movimento, era uma né? novidade que houve nesse certo período. Eu não sei, o pastor aí não era isso que ele queria. Ele Não. queria ter mais, assim, mais liberdade. Mas eu acho que eu entendo que ele, de alguma maneira, queria ter um diálogo com esse, né? Não era uma coisa que ele não queria manter um isolamento, mas queria ter uma conversa, né? Talvez até uma curiosidade para ver o que Mas ele realmente era essa mudança. Mas Mas chegou, ele ficou mais perto, foi do pastor Aguiar. ele chegou a, a tender para o lado pentecostal, porque ele começou a trazer para o púlpito muito movimentos do Espírito Santo. Certo. Ele foi, segundo ele disse, e eu estava nesse culto, foi batizado no Espírito aqui, neste local. Eu lembro-me, ele estava pregando, ele tinha que sentar chorando para dar continuidade depois Olha, da mensagem. da mensagem. Me lembro muitíssimo bem. houve uma mística aí, né? Esse movimento não teve bons resultados. Sim. A igreja não... Não, Não aceitou. não. Agora, ele era muito próximo do pastor Aguiar, porque a Igreja do Nazareno, ela tem tendência pentecostal, porém, baseado na Bíblia. Sim. É bem claro. Você quer falar língua? O que a Bíblia fala? Você tem que ter intérprete. Intérprete. Você não tem? Senta. O pastor falava assim, o pastor Aguiar. Bom, eu conheço bem o pastor Aguiar porque nos últimos 20 anos Tava eu com ele. participei lá da igreja no Ministério de Louvor. Fui 18 anos regente da congregação dos hinos. E tive muito acesso e reuniões e conversas particulares com o pastor Aguiar. Frequentava a minha casa, eu ia na casa dele. Então eu aprendi muita coisa com ele, como realmente devo encarar a situação Espírito Santo. Qual é o papel principal do Espírito Santo numa igreja, na minha vida? Então, eu aprendi muita coisa ali a respeito disso. Tenho um grande respeito pelo pastor Ari. Sim. Ele fez o meu casamento. Sim. Ele foi amigão, ainda é. Mas eu entendo, porque assim, eu tive uma oportunidade de ir até Santo André uma vez, na Igreja Batista Central, e ele me recebeu lá. Era assim, logo após a pandemia, aquele primeiro momento pós-pandemia que a gente começou a voltar a ter alguns cultos, e aí naquele momento ele me recebeu. Eu fui até Santo André porque eu queria conhecer o pastor Ari, porque era alguém sempre muito citado aqui na igreja, né? E ele comentou comigo, ele compartilhou algumas experiências dele, mas eu também entendi naquele momento que ele também começou a ver que aquilo que ele experimentava também não cabia mais na primeira igreja. E aí eu entendi que foi aí também que ele tomou a decisão, Sim. né, por sair. E aí ele falou para mim assim, que Deus colocou no coração dele que ele ia plantar uma igreja, uma nova igreja, né? Tanto que ele sai e ele vai para Santo André. Em Santo André ele assume a primeira batista de Santo André. Só que lá também a coisa não anda. Aí ele diz que em oração o Senhor também revelou. Mas eu falei para você que você ia plantar uma igreja, que não que você ia, né, mudar de igreja. E foi aí que depois acontece a história da Igreja Batista Central lá de Santo André. Mas era isso que eu queria entender, porque teve um momento aqui que ele estava aqui que eu percebi que pelas falas que eu tinha, de que até mesmo assim havia um movimento grande entre a juventude nesse sentido, né? Houve. Esse movimento não foi muito bem estabelecido, porque houve coisas que a Bíblia não tinha o fundamento daquilo que se fazia pela Bíblia, pela palavra. Então, foi assim um tempo que houve muito desgaste emocional, espiritual. Sim.
Porém, o próprio pastor Ari, como você disse, pastor, reconheceu, viu, porque muita gente nesse período dele, de igrejas, líderes de igrejas, não pastores, se achegaram a ele e vieram para acrescentar alguma coisa que talvez não era o caminho mais certo a se Sim. seguir. Ele tinha filhos aqui na igreja? Tinha 3 filhos. Três filhos. O Hamilton, Eles eram jovens também ou eram jovens. Bom, Estavam vieram junto com vocês, então. Quando ele veio para a primeira, ele veio só com Hamilton, o primeiro filho. Tá. Depois Ah, que que veio. era um júnior. Não, quando ele veio, o Hamilton era bebê. A bebê, verdade. Bebezinho. Ah, Quando eles ele eram chegou pequenos. Aí teve então, duas sim. meninas, né? Depois Depois veio a veio a Mirza Mirza, e depois veio a a Érica. Érica. Hoje o Hamilton é o pastor da sucessor igreja. dele na Sucessor. Igreja Batista Central em Exatamente, Santo ele André. assumiu a igreja, É o porque o pastor Ari está muito doente. Sim. Uhum. Muito interessante. Agora a gente caminhando para o final, Fábio, eu queria fazer um momento aqui, que eu vou dizer assim, é um momento que não é um momento que tem que ser saudosista e nostálgico, mas assim, um momento de consulta, né, assim, de experientes. Vocês fizeram parte da história da primeira igreja, uma igreja de 125 anos, né? O Elidio até falou, só metade da minha vida eu estou aqui dentro, o Sérgio fez 26 anos aqui. Rose, quantos anos você está aqui também? Já a vida inteira também, né? Bom, Não pode falar, não pode Você falar. vai revelar a sua idade. Pois é. Mas Eu também... fiquei só 8 anos fora. Vamos Só alguns dizer, anos, dentro da história. Mas fizeram parte, construíram a história do que é 50 mais, né? momentos importantes, inclusive, de vanguarda da juventude, numa época em que havia muito preconceito, né, em várias áreas, assim, quanto a se buscar um caminho com Jesus, né? Um movimento de muitos avivamentos também, que a igreja brasileira viveu, né, de forma, tanto no meio pentecostal, quanto também no movimento mais batista, presbiteriano, enfim. Hoje a gente vive também uma mudança radical em muitas coisas nas novas gerações, né? A hiperconexão trouxe um mundo completamente diferente em pouco tempo, e cada vez mais esse mundo muda, né? Então, assim, a gente tende sempre a olhar para o tempo que a gente foi e ser saudosista, óbvio, né? Sim. É sempre um tempo muito bom, né? A gente gosta de relembrar, de viver, e tende sempre a comparar e achar que sempre é melhor, né? Mas a Bíblia a gente orienta a gente a não fazer isso. Então, eu não quero que a gente jogar vocês nesse mato sem cachorro. Na verdade, eu quero dizer para vocês assim, a gente que vem depois de vocês, que está aqui construindo eu pastoreando uma nova geração, né, de pessoas, de construção de um novo tempo. Qual conselho vocês dariam, assim, olhando para trás, talvez, fazendo uma análise assim, isso aqui a gente viveu lá, mas eu acho que se a gente fizesse de outro jeito, fosse mais desse jeito, eu acho que isso seria melhor para a igreja. Vocês dariam hoje para uma igreja centenária que avança para o futuro de maneira esperançosa, de maneira bonita, né? Porque eu sempre vejo a primeira igreja hoje com um olho de admiração. Uma igreja centenária que ainda continua viva dentro da cidade, uma cidade como Campinas, grande, para a gente continuar vivo, sabe? Relevante, sendo vanguarda também dos movimentos, né? Porque vocês poderiam ter enfrentado críticas do movimento de vocês na época, de pessoas que viam a mudança como algo ruim. E hoje a gente enfrenta também algumas coisas que a gente vê, mas ao longo da história a gente vê que tem coisas que a gente consegue caminhar, mantendo a nossa essência sempre firmada na base. Que tipo de conselho, baseado nessa experiência de vocês, vocês conseguem olhar, avaliar a história de vocês e falar para a gente? Rodrigo, dentro desse contexto, eu queria dar um pequeno testemunho. A questão de 10 anos atrás, eu tive um problema severo de saúde e eu fiquei por quase um ano acamado. E nesse período, eu contei com as orações da igreja. Eu estava praticamente um pé lá e um pé aqui. O Fábio estava recente aqui na igreja. Sim. E eu tive naquele período me desliguei da presidência do corpo diaconal. E depois de 1 ou 2 meses, eu
eu me cometi com uma doença que chama H1N1, que é quase igual a Covid. Sim. E eu fiquei severamente muito ruim, mas muito, muito. E que eu pude contar com a ajuda da igreja, me ajudou em algumas coisas que eu estava necessitando no momento, e a principal, que eu espero agora que sempre foi e que perdure, são uma igreja que ora, uma igreja que busca a face do Senhor e que, para a minha vida, deu resultado. As orações. Então, se hoje eu estou aqui, porque Deus permitiu, e também graças à oração da igreja. Amém. Então, o meu desejo é que a igreja, nos próximos 100 anos, se assim Deus permitir nessa caminhada da igreja, porque a gente, obviamente, não vai estar, que seja uma igreja voltada à oração, joelho no chão, Sim. súplicas para cada um dos seus membros, porque a oração é eficaz. É isso aí. É o alicerce da igreja. Pode ter um bom pastor, pode ter membros, mas se a igreja não orar e não tiver com o coração voltado para isso, eu Sim. acho que ela, no meio do caminho, ela se tropeça. Verdade. Então, como a igreja, acho que desde os tempos do início até hoje, é uma igreja que sempre buscou ao Senhor, sempre suplicou pela graça do Senhor e sempre está ali, em pé, graças às muitas orações que até hoje tem feito, né? É o meu desejo, para os próximos anos, uma igreja voltada à oração. Amém. 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 Eu posso continuar? Pode? Deve? Eu clamo ao Senhor primeiro que haja um berço familiar, como nós pudemos ter, para que essa nova geração venha realmente servir ao Senhor com os exemplos do berço, dos pais. Infelizmente, nós não temos mais visto isso no nosso meio. E temos visto muitas sequelas nas crianças, nos jovens e até mesmo nos adultos. Então, a primeira coisa é que homem e mulher busquem ao Senhor para que eles realmente possam entender o que é o plano da salvação na vida deles e viverem como o Senhor, conforme tem que viver. E quando estiverem passando por lutas, a oração realmente é tudo que há para que haja harmonia nos lares. O meu lar foi um lar que teve muitos abalos, mas em oração todos foram vencidos em nome de Jesus Amém. Cristo, porque minha mãe era muito firme. E então é isso que eu peço hoje, sabe? Que as mulheres continuem firmes ao Senhor. As que já vêm aí, não é, com essa aceitação, quem é o Cristo na vida delas. Sim. E que elas continuem firmes, não se abalem por motivo algum, porque o Senhor não nos abandona em nenhuma situação. Então que elas perseverem em oração. A oração é o que nos mantém em pé. Amém. Então continuem sempre firmes no Senhor. Porque nenhuma casa é construída na areia quando nós temos fé e oração no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Uma das minhas maneiras de pensar que eu sinto falta dentro das igrejas é as igrejas investirem pesadamente nas crianças e nos jovens. Porque o mundo está deturpado. Um jovem vai, por exemplo, para uma faculdade, Sim. as ideologias que existem lá é para dizer o quê? Deus não existe. Vocês acreditam em Deus? Por quê? Porque as igrejas não estão abrindo o verbo diretamente com os jovens. E começa com as crianças. As crianças têm que ter uma atenção muito, muito especial. Inclusive, os seus professores serem muito bem habilitados a mostrar o caminho da verdade para as crianças. Por quê? Filhos de crentes estão indo realmente para o mundo, seja para o trabalho secular, seja para as universidades,
eles são abalados na sua fé. E muitos saem da faculdade praticamente abandonando a fé. Então, se as igrejas não abrirem os seus olhos e resolverem investir de forma muito séria, muito coerente, muito verdadeira, as igrejas vão se fechar. Sim. Eu não gosto de ficar falando de coisas negativas, mas nos Estados Unidos, tive a oportunidade de ir para uma igreja, lá conhecer, fazer um culto lá numa igreja, você só via cabelinho branco. Cadê os jovens? Os jovens não querem mais saber. Há igrejas fechando lá nos Estados Unidos, Sim. sendo alugados para cinema, para teatro, para bares. Cadê a igreja? O que aconteceu? Por que fechou as portas? Alguma coisa tem. Se no Brasil nós não olharmos com carinho, respeito e responsabilidade sobre a vida das nossas crianças, dos nossos jovens, lamento, eu não chegarei na idade de ver igrejas fechando, mas poderá acontecer. Então, é muito, muito importante que a igreja, dentro do seu universo todo, que tem que estar atento, principalmente olhar, as crianças têm que ter professores de peso, preparados. A igreja que joga a lição para o professor, o assunto é esse. Bom, espera um pouquinho, vamos sentar com eles, vamos discutir aquilo que vão levar para as crianças, para os jovens. Tem que ter pessoas que realmente investem na vida do jovem e mostrando para ele, você quando sair, for para a faculdade, você vai de um jeito, mas pode ter certeza que se a sua fé não estiver firmado no Senhor Jesus, você vai sair de lá descrente. Por quê? Hoje em dia nas faculdades não se ensina mais a matéria, se ensina-se ideologia. A matéria tem a sua vez, mas a grande parte é sobre ideologia. E como é que está o nosso mundo hoje? Como é que está o nosso Brasil? Portanto, no meu sentimento, o que falta muito para as igrejas é esse investimento forte, pesado. Crianças e jovens. Eles têm que ir para a faculdade convertidos, para que saibam, quando entrar lá, enfrentar, porque aquilo é um enfrentamento cristão que eles têm. Um forte tentações que vêm, coisas que falam na cabeça, eles saem de lá, parte da ideologia, porque os professores de hoje em dia estão voltados para a ideologia. Essa é a minha palavra. Muito bem. Queremos agradecer aqui a presença, então, da Roseli Zenaro, que ficou com a gente hoje, o Sérgio Eitudes e o Elídio Olmos Moraes, que nos deram o privilégio de poder gravar esse segundo episódio com um pouco mais da história da igreja, nesse papo de primeira. Muito bom, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer. Foi um prazer, foi Muito nosso. obrigado a Prazer oportunidade. nosso. Muito bom tê-los aqui, contando, vivendo essas histórias. E esse jornal aqui, ó, maravilhoso isso aqui, gente. Isso aqui é uma relíquia. Tem que estar na nossa exposição isso aqui. Mas obrigado, viu? Obrigado, Sérgio. Obrigado, Rose. Obrigado, Elídio. Obrigado, Fábio. E é isso, gente. Mais um episódio aí, mais um papo de primeira. E nós esperamos outras edições, temos outros convidados que estamos aí negociando os cachês. É verdade. As agendas, os As cachês, a agendas. equipe técnica. Mas a ideia é que nós tenhamos outras edições para que a gente possa, ao longo do aniversário da igreja, ir celebrando a própria história da primeira igreja e louvando ao Senhor pela sua fidelidade, a partir dos testemunhos que a gente vai ter gravados aqui nesse podcast. Pastor Fábio, me permite uma última palavra. Claro. Meu coração, a minha alma está dentro da primeira igreja. Amém. Eu tenho um amor muito grande. Nós temos amigos aqui dentro. Perdemos já muitos amigos que foram embora. E temos uma torcida muito grande, um carinho enorme pela igreja, por cada pastor que aqui passou. E, inclusive o pastor Fábio, apesar de não termos tanto contato, mas a nossa oração, nosso desejo é que a igreja seja ricamente abençoada, conduzida por Deus, que o Espírito Santo possa estar presente em cada culto,
agindo, movimentando cada coração para a glória e honra de Deus. Amém. Amém, amém. Você que nos ouviu aí, você que nos assistiu, curta, compartilhe, manda para quem você conhece o link aí e vamos continuar ouvindo. Até a próxima, com mais um Papo de Primeira. Até a próxima. Tchau.